Olá, pessoal da primeira série, espero que todos estejam bem. Professor Ivan, mais uma vez com vocês, gravando uma videoaula para esse segundo bimestre. Vamos relembrar que nós estamos trabalhando da seguinte maneira: em uma semana, o professor Ivan coloca um texto para vocês e na semana seguinte uma videoaula com atividade do Google Forms. Então sempre será dessa maneira: texto e na semana seguinte videoaula com atividade do Google Forms. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lei de Lavoisier, também chamada de lei de conservação da massa ou ainda lei de conservação da matéria. Lavoisier, ele tem a sua importância na química não só por essa lei, mas também por ter sistematizado a química. Até então a química estava um pouco desorganizada, então ele foi responsável por organizar os conhecimentos até então estudados, os conhecimentos químicos até então estudados. Lavoisier é considerado por muitos como um revolucionário, por ter descoberto muitas substâncias, ter estudado substâncias, ter produzido equipamentos para o avanço da química. Alguns não consideram tão revolucionário assim, existe essa polêmica, por isso eu sugiro que todos pesquisem a história de Lavoisier, é bem interessante. A lei de Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em uma reação química realizada em sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Então, eu falar que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, é a mesma coisa que eu falar que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Isso também quer dizer o quê? Que os átomos dos elementos que constituem os reagentes não somem, eles simplesmente se rearranjam a fim de formar novas substâncias. Então vamos entender um pouco mais sobre isso? Por exemplo, na reação de queima do papel, reação de combustão, se nós queimarmos um papel e pesarmos em uma balança ao ar livre, isso significa sistema aberto, qual vai ser a massa do papel antes de ser queimado e a massa do papel, no caso das cinzas, depois de ser queimado. Se nós formos realizar essa reação em sistema fechado, ela vai obedecer à lei de Lavoisier. A massa do papel e a massa das cinzas vão ser iguais. No entanto, se nós pesarmos esse reagente e o produto, no caso a reação tendo ocorrido em sistema aberto, então a massa das cinzas vai ser menor, não vai ser igual, como aconteceria em sistema fechado. Por que vai ser menor se nós realizarmos essa reação em sistema aberto? Porque houve liberação de gás carbônico e vapor de água. Como são substâncias gasosas, nós não as enxergamos mais. Por isso é errado dizer que em uma reação química os produtos sumiram. Muitas pessoas pensam que em uma reação de queima os produtos somem. E não é verdade. Química não é mágica, pessoal. Então, por isso, né, como nós podemos explicar? Exatamente, as substâncias, os reagentes, né, as substâncias iniciais, reagem entre si e formam novas substâncias, mas muitas vezes nós não enxergamos essas novas substâncias porque elas podem ser gasosas. Aqui temos um outro exemplo. Então, eu tenho o mercúrio de símbolo Hg. Mercúrio reage com gás oxigênio, sinal de mais significa reage, produzindo óxido de mercúrio, que é o HgO. Então, nesse caso aqui, se nós tivermos 10 gramas de mercúrio e 10 gramas de oxigênio, segundo a lei de Lavoisier, ou seja, se essa reação ocorrer em sistema fechado e nós pesarmos os reagentes e produto, nós teríamos que ter quanto de produto? 10 mais 10, 20 gramas. Por quê? Porque a lei diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa do produto, ou dos produtos. Como aqui nós temos só um, então a massa do óxido de mercúrio é exatamente a soma das massas dos reagentes. Aqui temos outro exemplo. Então, magnésio reage com gás oxigênio produzindo óxido de mercúrio. Para quem não lembra, o magnésio, por exemplo, está no leite de magnésia, que combate a azia. Se tivermos 20 gramas de magnésio, não sabemos quanto temos de oxigênio.
mas sabemos que foi produzido 40 gramas de óxido de magnésio, se eu perguntar para vocês qual a massa de gás oxigênio, como nós vamos fazer isso? A lei nos diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Se eu tenho 40 gramas de produto e 23 de reagente, para achar a outra massa do reagente, eu farei uma subtração, ou seja, uma continha de menos. Então, 40 gramas menos 23 gramas, 17 gramas. Então, a massa do gás oxigênio aqui é 17 gramas, porque 23 mais 17 é 40. Ok? Vamos pensar agora num sistema aberto, de uma reação que nós conhecemos bastante, que é a reação de enferrujamento. Então, quando falamos em enferrujamento, podemos pensar numa palha de aço deixada em cima da pia. O que é a palha de aço mesmo? Exatamente aquilo que vocês usam para lavar a louça, né? Muitas pessoas se apropriaram das marcas aí, ao invés de falar palha de aço, falam o nome das marcas, que eu prefiro não citar aqui. No caso, a palha de aço, se ela for deixada em cima da pia, ela vai reagir com a umidade, com a água, vai reagir também com o gás oxigênio presente no ar e vai produzir a ferrugem. A ferrugem nada mais é que o hidróxido de ferro. Também pode ter um pouquinho de óxido de ferro. A fórmula química do hidróxido de ferro, que nós vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco, é FeOH2. Mas aqui o que eu quero que vocês percebam, que se nós pesarmos os reagentes, quem são os reagentes aqui nessa reação? O que está antes da seta. Então, no caso, o ferro da palha de aço, Fe, o gás oxigênio, O2, e a água, H2O. Se nós pesarmos todos esses reagentes e nós pesarmos a ferrugem, no caso FeOH2, então a massa teria que ser igual. A massa dos reagentes igual a massa dos produtos, segundo a lei de Lavoisier. Se essa reação ocorrer em sistema aberto, a massa aqui da palha de aço com ferrugem ela vai ser menor ou maior que a massa dos reagentes. Nesse caso aqui, a massa vai ser maior, porque houve incorporação do gás oxigênio e do vapor de água à palha de aço. Então, houve uma reação química, os átomos se rearranjaram e na palha de aço nós podemos observar que foi incorporado gás oxigênio e água, formando a ferrugem. Então, nesse caso, a massa é maior. Então, em reações de queima, reações de combustão, a massa é menor dos produtos. No caso da ferrugem, a massa é maior. Lembrando que para todos esses exemplos, se a reação ocorre em sistema fechado, a massa dos reagentes e produtos são iguais, obedecendo à lei de Lavoisier. Bom, vamos ver um pouquinho mais dessa fórmula química aqui. Quando temos parênteses na fórmula química, o número que está fora, ele multiplica o que está dentro. Então, aqui no caso do hidróxido de ferro, nós podemos observar o quê? Que a gente tem um 2 fora do parênteses, e esse 2 aqui se refere ao oxigênio, símbolo O, e ao hidrogênio, símbolo H. Então, quantos átomos de oxigênio e de hidrogênio temos? 2 de oxigênio e 2 de hidrogênio. E de ferro, nós temos quantos átomos? 1 átomo de ferro. Quando não tem nada subscrito embaixo, significa que nós temos um átomo. E esse 2 aqui se refere aos dois elementos químicos que estão dentro do parêntese. Agora nós vamos voltar um pouquinho nessas reações de combustão. Então, em uma videoaula do primeiro bimestre, eu havia falado para vocês que existem 3 condições para que uma reação de combustão, para que uma reação de queima aconteça. Então, a primeira condição é que temos de ter um combustível. No caso, nessa reação que eu falei que hoje o combustível seria o papel. E outros combustíveis são gasolina, carvão, lenha, madeira e vários outros. O comburente, que é o que alimenta a combustão, geralmente o comburente é o gás oxigênio, mas também podemos ter o gás cloro e o gás flúor.
E a energia de ativação, ou fonte de ignição, pode ser uma fonte de calor, de eletricidade através de uma faísca, um fósforo aceso, e isso é o que? É a menor energia necessária para que ocorra a reação. Então, aqui no triângulo de combustão, para ficar mais fácil entender, temos as três condições aqui descritas: comburente, combustível e energia de ativação ou fonte de ignição. Então, se um material pegou fogo, ele entrou em combustão. Então, o fogo, na verdade, é uma manifestação oriunda de combustão rápida, resultando em desprendimento de luz e calor. Então, aqui nós temos os dois tipos de reação de combustão que nós já estudamos. Então, reação de combustão completa, quando nós temos um combustível reagindo com o comburente, produzindo gás carbônico, CO2 e H2O, água. E também temos a combustão incompleta. Geralmente o que acontece é a combustão incompleta. Quando acendemos o fogo em um fogão, geralmente temos a evidência de que acontece combustão incompleta quando aquele fogo ali fica amarelo, né? Não tem aquela cor azul. Aquela cor amarela significa a presença de carbono, de fuligem. Então, numa reação de combustão incompleta, o combustível reage com o comburente, produzindo fuligem, que é carbono, e vapor de água. Ou também pode produzir monóxido de carbono, que é CO, o símbolo do monóxido de carbono é CO, e água. Não se preocupem com as fórmulas químicas, vocês não precisam decorar as fórmulas químicas. Com o tempo, vocês vão aprendendo a escrevê-las, certo? O monóxido de carbono, ele também é um gás poluente liberado aí, por exemplo, por carros, por indústrias. É um gás bastante poluente. Nós vamos discutir agora o seguinte, pessoal. Quando nós temos combustíveis líquidos, como por exemplo o álcool, a gasolina, não são eles que pegam fogo. O que entra em combustão são os gases formados pela evaporação desses líquidos combustíveis. E aqui entra um conceito importante, que é ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? É a temperatura mínima para que o vapor de combustível misturado com o ar inflame na presença de chama. Inflamar é, no caso, entrar em combustão. Então, todo combustível ele tem uma temperatura mínima para que ele entre em combustão. E é diferente do ponto de combustão. Vocês podem encontrar esse termo por aí também. O ponto de combustão é a temperatura mínima na qual a combustão consegue se manter. Ponto de fulgor não. É a temperatura mínima para que essa reação comece a acontecer. Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, o álcool 70, que nós estamos usando aí bastante para combater o coronavírus. Lembrando que é só o álcool 70 que remove o coronavírus. Álcoois de outras concentrações não removem o coronavírus. Álcoois mais concentrados, pessoal, diferentemente do que muitas fake news dizem, o álcool 92, por exemplo, não remove o coronavírus porque ele evapora antes mesmo de destruir o vírus. Então, o que funciona é somente álcool 70. Pelo seu baixo ponto de fulgor, o ponto de fulgor do álcool 70 é 17 graus, então vamos imaginar o seguinte, precisamos ter cuidado ao manusear o álcool, porque como o ponto de fulgor dele é 17, geralmente nossa temperatura ambiente é em torno de 20, 25 graus. Na química, quando nós falamos de temperatura ambiente, nós estamos nos referindo à temperatura de 25 graus. Então, é como se o álcool estivesse esperando para pegar fogo. Então, se ele entrar em contato com uma chama, então, imediatamente vamos ter uma reação de combustão. Então, por isso, nos rótulos dos álcoois, geralmente vem a informação de que temos que ter cuidado ao manusear a substância. Por quê? Porque o ponto de fulgor é baixo. Então, esse ponto de fulgor é a temperatura mínima para que aquele combustível já entre em combustão, já pegue fogo. Veja o exemplo da gasolina. A gasolina ela tem um ponto de fulgor menor ainda que o do álcool, é menos 42 graus. Então, a gasolina é como se ela estivesse ainda mais ansiosa para entrar em combustão do que o álcool. Então, eu escrevi aqui etanol. Etanol é o nome químico do álcool etílico que nós conhecemos.
Sugiro a vocês que realizem uma prática experimental virtual, entrando aqui nesse site, que é o LabVirt, da Faculdade de Educação da USP. Lá vocês vão ter umas simulações em que vocês vão poder aprender um pouco mais do que foi discutido nessa aula. Então, aqui temos as simulações tudo que queima, some, e depois a simulação o que fazer em caso de incêndio. Na hora de clicar nesse link, pessoal, se a simulação não estiver abrindo, lembrem-se de desbloquear o pop-up no canto superior direito da sua tela e também, em seguida, permitir a execução do vídeo. Então, como nós não estamos tendo as práticas experimentais presenciais, eu sugiro que vocês realizem elas virtualmente. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Então, as dúvidas pelo Google Classroom, pelo WhatsApp, lembrando que tem plantão pelo Google Meet toda quarta-feira às 13 horas. Aqui alguns sites para complementar o estudo de vocês, incluindo o do Laboratório Virtual da USP e também tem o PET Colorado. Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço.